Bom dia, feliz sábado! Como é bom ver vocês, povo bonito, viu? Eu sempre falo isso, mas é verdade, a minha visão é melhor do que a de vocês. Feliz sábado, Paulão! Feliz sábado, bom dia, feliz sábado a todos. Tudo bem? Feriado, né? 7 de setembro. Estão preparados? Que legal. E agora é o momento da gente recapitular a lição da Escola Sabatina. A lição desse trimestre, que é esse guia de estudo aqui, acredito que vocês estão acompanhando. Quem está em casa aí também tem oportunidade de estar acompanhando. Se não o tem, você consegue fazer isso através do site ali da CPB. Ali você encontra, você consegue fazer a assinatura desse material também. E esse trimestre a gente vem estudando um pouquinho sobre descanso em Cristo. O que é esse descanso em Cristo? É o que a gente vem estudando aí desde o começo desse trimestre, e a lição de hoje, que nós estudamos, ou deveríamos ter estudado durante a semana, é interessante que ela trouxe também um descanso. E é muito natural, acho que a gente já sabe, já é crido por todos, que nós temos uma necessidade real de descanso. O ser humano, ele precisa de descansar. A prova disso é que até a própria CLT, né, ela afirma isso, né? Tanto é que a gente tem aquele descanso semanal remunerado. Então a gente tem esse descanso, a gente necessita desse descanso semanal. A ciência também afirma isso, e antes de tudo isso, Deus criou esse descanso para nós. Só que aí a gente vê que a lição ela vem tratando justamente sobre um descanso e um dia desse descanso, que é o descanso sabático, o descanso do sábado. E quando a gente fala desse descanso do sábado, aí parece que existem algumas controvérsias. Talvez muitos cristãos, eles aceitam que nós devemos descansar, eles aceitam que nós temos esse descanso, mas assim, você deve ter escutado, né? Muita gente fala assim, mas não precisa ser necessariamente no sábado, eu posso descansar ou posso guardar qualquer outro dia. Muitos dizem que esse descanso sabático, a guarda do sábado, que nós adventistas do sétimo dia e outras denominações também acreditam e guardam, eles dizem que foi abolida. E será que isso realmente é real? Será que isso foi abolido? Será que tudo isso realmente aconteceu? E aí a gente vê falando que o sábado é somente do judeu, que o sábado Deus fez para o judeu. E aí a gente fala assim, você pega qualquer cristão e vai falar assim, não, a gente tem que guardar os mandamentos. A gente deve guardar os mandamentos, a lei de Deus. Só que a gente guarda 9, a gente não guarda 10. E aí a gente vai um pouquinho adiante, e é justamente isso que a gente vai recapitular, isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, que a gente vai ver realmente o sábado, ele salva. Eu guardar o sábado, serei salvo só por guardar o sábado? Não. Da mesma maneira que talvez aquele cristão que também não guardar o sábado, não quer dizer que ele também não será salvo por não guardar o sábado. A gente sabe que a salvação ela é mediante a graça de Cristo, porém através da nossa fé. E aí a gente vê esse sábado de descanso, e é isso que a lição trata aqui, esse descanso oferecido por Deus. E aí eu pergunto para você e para você, Paulão, como que surgiu o sábado, ou quando que surgiu o sábado? Se a gente olhar, eu posso afirmar que o sábado ele surgiu ali quando Deus ele deu aquela tábua dos 10 mandamentos ali no Sinai para Moisés. Foi ali que surgiu o sábado? Boa pergunta, Tiaguinho. Boa pergunta. Foi ali ou não Ótima colocação. Não, na verdade a gente vê muito o sábado, e por estar na tábua dos 10 mandamentos, igual o Tiaguinho falou, como uma regra, né? Uma lei, está na lei dos 10 mandamentos ali, são 10 mandamentos, são regra, a lei de Cristo, a lei de Deus. Porém, se a gente perceber e analisar, o sábado é o único mandamento que tem o lembre-se, o lembrar. A gente não tem lá, lembre-se de não matar, lembre-se de não furtar. O único mandamento que a gente tem é lembra-se. Isso faz com que a gente entenda que o sábado ele tem ali uma história, ele tem uma base de memória. Se eu tenho que me lembrar, existiu algo que aconteceu. Ninguém lembra de algo novo. Então, existiu alguma coisa que eu preciso me lembrar. E o que existiu que eu preciso me lembrar? O que aconteceu? Foi no passado. E aí a gente vê o sábado como tem uma música que eu gosto muito,
Na verdade, é famosa essa música, Extraordinário Adventista, do nosso livreto de músicas, que diz que és bem-vindo, Santo Sábado do Senhor, memorial da criação. Ou seja, ele é um memorial da criação. Se a gente tem que lembrar, a memória ela está ali, no início, no começo de tudo. Porque o sábado ele foi criado junto com o sol, a terra, o mar, as estrelas. Ele foi criado na mesma época e na mesma circunstância que nós fomos criados também. Que o homem foi criado, Adão foi criado, Eva foi criada. E ali, naquele contexto, o sábado foi criado. Por isso que não é o sábado, apesar de estar na lei, ele não é algo que seria novo ali para a turma, para os israelitas, e não é algo que tem que ser novo para a gente. Ele tem que estar recorrente na nossa memória, é uma boa lembrança. Ele é um memorial da criação. Pensar no sábado como descanso é pensar em Deus pensando em nós. É pensar em Deus criando para nós. É pensar em Deus... E aí pensar em Deus e pensar no sábado como uma criação divina é pensar em a criação que Deus fez para nós, que somos os únicos seres de todas essas criações, o ser que mais teve tempo aí nessa criação. E somos os únicos que somos o quê? De Deus. Imagem e semelhança. Então, se somos imagem e semelhança, é porque nós temos uma responsabilidade com essa criação também. Então nós temos, assim como Deus, uma responsabilidade de todas as criações. Porque o que Deus ordenou para Adão e Eva ali, depois de tudo feito, o que ele falou para a raça humana? A partir de agora vocês vão fazer o quê? O que foi, Tiaguinho? Deuteronômio, onde que está escrito? Deuteronômio. Em Gênesis ele fala Gênesis. Quando Deus criou os seres humanos, e ali ele fala, né, Gênesis 2:15. 2:15 também ele fala, né, e ordena ali que o ser humano, ele tem uma responsabilidade, que ele domine a terra, ele domine os animais. E é interessante que esse domínio que ele fala não quer dizer assim de eu abusar dos animais, da terra, do planeta em si. Pelo contrário, tem a ver muito com cuidado, né? Perfeito. Ele coloca assim, tenha domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, domínio sobre toda a natureza, mas ele está falando assim, é para você cuidar da natureza. Você precisa justamente assim, cuidar dessa criação, plantar, e é isso que ele relata no versículo, né? Eu vi um comentário que eu gostei muito, e tem muito a ver com a lição. Apesar de nós sermos os dominadores, né, os seres que têm inteligência, eu às vezes me falta um pouco isso aí. Não sei se falta em você ter um pouco de inteligência, mas nós somos esses seres, somos diferentes. E também Deus deu um preparo especial. Olha só, Ele deu um preparo especial para o sábado, porque Ele simplesmente separou esse dia para descansar. É isso que está ali no Memorial da Criação. E Ele deu um preparo especial para o homem. O homem foi a única criatura que não foi falado por Deus. O resto foi tudo falado. Deus falou, haja luz, houve luz. Que haja o firmamento da terra, e ali houve o firmamento da terra. Tudo ele falou e foi feito a partir da fala de Deus. O homem não, o homem foi moldado por Deus. O homem teve todo um carinho especial por Deus. Eu achei legal a ideia do comentário que eu li, que até hoje, se a gente parar para pensar, o desenvolvimento do homem, né, e quando eu digo homem, eu digo dos seres humanos, é um desenvolvimento diferenciado. Por exemplo, um boizinho. Um boizinho, às vezes, no mesmo dia que nasceu o bezerro, ele já começa a andar. Entendeu? Imagina se o ser humano... a gravidez do animal e dos seres... que temos de animais e seres viventes, plantas e tudo mais, é totalmente diferente. O homem precisa, a mulher gere ali a criança por 9 meses, longos meses. Às vezes os animais, quando a gente percebe, eles já são com meses, igual o cachorro. Idade de cachorro deu 1 ano, já tem 7 anos. Então, o ser humano ele tem um carinho e um cuidado totalmente diferenciado, até mesmo com todos os seres viventes da Terra. Ou seja, Deus teve um cuidado e um preparo especial para isso. É por isso que a gente tem que cuidar disso. Exatamente. E às vezes a gente se perde aí. E aí tem
muitos, assim, de meio ambiente e decorrências de fracassos, que é muito culpa do ser humano, né? porque o ser humano destrói aquilo. E é bem interessante essa questão que você colocou, esse cuidado que Deus teve com o homem, mais do que com a criação ou com a natureza no geral, por mais que ele criou tudo, e você olha, né, Deus, a hora que ele faz lá, ele cria o mar, a hora que ele faz a divisão e vai criando os vegetais e vai criando os animais, ele olha e fala assim no final, e viu Deus que isso era bom. Ele fala, e viu Deus que isso era bom. E aí ele termina ali, no 6º dia, após ele criar o homem, ele cria ali o homem, os seres humanos, e ali ele termina com uma frase diferente. Ele não fala, e viu Deus que isso era bom, ele fala, e viu Deus que isso era muito bom. Isso assim a gente consegue fazer uma referência, porque assim, o cuidado que Deus teve, a preocupação e o amor que ele teve maior por nós. Então, e tem uma responsabilidade, que é justamente esse, né? O cuidado que a gente também tem que ter pela natureza. Mas vamos lá, Tiaguinho querido, você me deu uma pergunta, então eu vou te jogar uma outra pergunta também. Além então do que a gente já viu aqui, que o sábado, ele tem essas duas referências, ele está na lei de Moisés, ali nas tábuas, na lei do Sinai, e ele é um memorial da criação, é o único que está escrito ali, lembre-se. Qual outra? Temos outras referências quanto ao sábado e o descanso e os esquisitos dos adventistas ou dos sabatistas que de sábado dá uma descansada e tudo mais? Tem outra referência assim a respeito do sábado? Ah, tem. Do mesmo jeito que a gente viu ali que ele faz uma referência sobre o sábado, a hora que ele coloca assim, então você tem que guardar o sábado porque Deus ele criou a terra em 6 dias e tal. Aí aqui a gente vai, por exemplo, para Deuteronômio, eu faço questão de ler esse versículo, porque Deuteronômio, no capítulo... Deixa que eu procuro aqui para você. Tá aqui já. Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15, a gente vai ver aqui que... E é interessante que Deuteronômio 5 é um momento que Moisés está reunido ali com o povo israelita e ele começa... Em vários momentos ele teve essa questão de passar ali todas as informações e passar também os mandamentos. E em um desses momentos ele olha de novo, começa a recitar ali os 10 mandamentos para o povo. E aí chega justamente na questão do sábado. E olha o que ele diz lá, em Deuteronômio no capítulo 5. Se você tiver aí com a sua Bíblia e quiser acompanhar também, Deuteronômio no capítulo 5, 12 até o 15. Você pegar lá no comecinho, você vai ver que ele já está falando, 5. Aí a gente vai lá no 12, ele diz assim, guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, Senhor, o mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Até aqui, ok, está tudo parecido igual o que está lá em Êxodo, quando ele traz ali o decálogo para a gente. E aí no versículo 15 ele fala assim, lembre, mais uma vez ele usa essa expressão, lembre que você foi escravo no Egito. E que eu, Senhor, o seu Deus, tirei de lá com a minha força e com o meu poder. E por isso que eu mando que você guarde o sábado. Percebeu? Anteriormente ele fez a referência à criação, o memorial da criação, como o Paulo bem colocou. Agora aqui a gente vê uma outra referência. Ele faz a referência do quê? De libertação. Percebe? Ele fala assim, vocês vão guardar do sábado, vocês têm que lembrar. Por quê? Porque eu libertei vocês do escravo. Vocês eram escravos, vocês ficaram mais de 400 anos escravizados ali no Egito e eu libertei vocês. Por isso que vocês devem se lembrar. Eu estou vendo que tem algumas pessoas com a mão levantada, eu até queria dar a palavra para vocês, mas eu não consigo. Será que a gente consegue levar o microfone? Tá. A questão é da câmera, a gente está preocupado com a questão da higienização e da câmera ali. E, inclusive, quem está nos assistindo aí online, a gente Legal. esqueceu de dar uma saudação, um abraço, podem comentar aí, eu não sei se a gente consegue também depois acho que dá para acompanhar aqui também, mas quem quiser comentar... Seja bem-vindo também, e desculpa aí. Bom dia a todos. Bom dia. Voltando ao início da lição, Deus fez tudo muito bom, né? O homem fez as criaturas, a natureza do homem. E nós somos realmente a imagem e semelhança de Deus.
Mas o pecado, infelizmente, você vê como o pecado é algo trágico. Destruiu a natureza dos Tudo. animais, tudo. Nós tínhamos que ter domínio sobre os animais. Hoje não temos esse domínio realmente pleno, porque animais ferozes, né, nós nem podemos chegar perto, né? Então, assim, o homem prejudicou tudo que Deus criou. Você vê que temos que ter essa reflexão que o pecado realmente é algo trágico, algo que irreversível, se não for Deus realmente quando Ele tirar esse pecado que o homem plantou. Exatamente, Perfeito. obrigado pela colocação. E é bem isso, né? A gente vê que assim, o pecado ele nos escraviza, né? Ele justamente a gente vê desde lá da criação, que acabou com toda essa paz que tinha da natureza, e a natureza aos poucos vai se deteriorando. A gente vê também, acho que o Cezinho quer comentar alguma coisa ali, já está indo o microfone até você. E ali a gente vê também, por exemplo, na história ali, quando a Bíblia relata, quando ela fala de Caim, quando Caim ele ofereceu uma oferta a Deus, e ali Deus rejeitou a sua oferta, que não era o que Deus tinha pedido. Então a desobediência de Caim, e aí tem um momento na Bíblia que Deus ele fala assim: Caim, por que você está triste assim? Por que você está cabisbaixo? Porque os seus pecados que fazem isso com você. Percebe? E é isso, o pecado nos escraviza, e não só isso, né? A gente pode ir um pouco mais além, que assim, a gente tem o pecado que vem nos escravizando, mas muitas coisas além também. Os nossos hábitos, né? Os nossos costumes, como o que, por exemplo, né? E aí até trazendo um retrato do sábado em si, porque a gente olha, a gente vê assim, porque a gente fala desses nossos hábitos. Hoje é muito natural, acho que não sei se você como eu, ainda mais por conta da pandemia que a gente tem vivido nesses últimos dias aqui, a gente vê que, eu não sei se você percebeu, mas a gente tem trabalhado muito mais, a gente tem se esforçado muito mais. Em que sentido? Que hoje, talvez na questão do home office, tem meio que colocado a gente, não tem mais essa separação de horário de casa e trabalho, né? Hoje é uma coisa só. Tanto é que outro dia eu me deparei com uma matéria na internet que falava justamente sobre essas doenças psicossomáticas, elas aumentaram e muito durante a pandemia. E muito é por conta disso, né? Às vezes o excesso de trabalho, a maneira como a gente está trabalhando, esse espaçamento que às vezes não tem, que a gente liga trabalho e casa, hoje é uma coisa só, e isso tem afetado. Então, tudo isso daí, esse esforço, esses nossos hábitos que a gente tem acarretado a cada dia, então isso também tem muitas vezes nos escravizado. E aí a gente olha, por exemplo, o sábado. Nós temos o sábado e isso para nós é um refrigério mesmo, né? Que a gente pode descansar, a gente pode desconectar da semana, desconectar das nossas atividades e nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com a família, onde a gente tem o descanso. E quando Deus ele deu o sábado para nós, a Bíblia afirma isso, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Se não existisse o homem, não haveria necessidade alguma do sábado. Foi por amor que Deus criou o sábado, para o nosso descanso, foi pensando em nós. Foi justamente isso, né? E quanto ao pecado, é exatamente isso, irmão. E aí, Moisés, ele é muito interessante essa história, porque Moisés estava ali, sabendo que ele ia subir o monte, 40 anos de deserto com aquele povo, sabendo que ele ia subir o monte, sabendo que o fim dele estava próximo, e aí, de vida, né? E aí, aqui na terra, e aí Moisés chega e praticamente relembra toda a aliança ali com aquele povo, fala novamente e fala assim: olha, foi por causa lá de quando a gente estava escravizado no Egito, que o sábado foi feito. Ele ainda dá essa pontuação, ele dá mais esse adendo do sábado, para ver como é algo que é decorrente, e que até nos dias de hoje a gente tem que estar com essa prática. Mas o que eu acho interessante apesar do pecado, eu adoro lá no Rio de Janeiro, perto ali da Barra, tem a praia do Grumari. Eu adoro aquilo porque é reserva ambiental atrás, praia na frente, você fica encantado. E toda vez que eu vou lá, eu falo: caraca, isso aqui é maravilhoso e tem pecado aqui. Não consigo entender como que tem pecado num negócio, num ambiente desse tão maravilhoso. Então imagina sem pecado. Deve ser algo maravilhoso. Eu até me arrepio porque eu quero ver isso, entendeu? E quero que todos nós estejamos lá, amém? Aí, então, o pecado ele existe, só que a gente já não é mais escravo, porque a gente sabe que a gente não é mais escravo do pecado, porque
Cristo morreu por nós. Só que qual forma de escravidão, se a gente parar para pensar, a gente tem? Porque a gente continua escravo de algo. Eu gosto do que está escrito em 2 Pedro 2,19, porque ele diz assim, ó, o homem é escravo daquilo que o domina. Então, o que está te dominando hoje? Porque às vezes a gente gosta muito de falar, não, tal, tudo bem, mas workaholic, gosta muito de trabalhar, e às vezes o trabalho, por mais que você receba, ele te escraviza, porque às vezes você é dominado pelo trabalho. Então, o que mais está te escravizando? Eu tenho uma coisa que me escraviza muito, que eu comentei com o Tiaguinho enquanto a gente estava fazendo o bate-bola ontem lá para a lição aqui, que é a rede social. Eu não tenho um dia de descanso de rede social, porque no sábado eu vejo rede social também, no domingo, na segunda, é de segunda a segunda, de domingo a domingo eu estou ali, presente naquele ambiente. Então, será que aquilo me domina? Será que às vezes acho que estão me ligando? Eu não sei se vocês têm essas paranoias. Às vezes eu estou aqui andando e eu falo, acho que o meu celular vibrou, tem que dar uma olhada. E isso faz parte do domínio, que a gente tem que tomar conta disso e perceber, cara, eu acho que isso aqui está me dominando. Às vezes eu estou sendo escravizado por essas coisas, e essas coisas me atrapalham de relembrar a criação, relembrar de Deus, relembrar que o sábado tem que ser um dia prazeroso, deleitoso e de atividades. Agora, Tiaguinho, no que você falou, meu amigo, você leu ali que até o estrangeiro tem que guardar o sábado. Mas eu fico pensando assim, quando eu estou, com amigos estrangeiros da igreja, que não fazem ideia do sábado, eu consigo, como que é isso? Porque eles não guardam o sábado na vida deles e tudo mais. O que é isso? Existe alguma... É interessante que o sábado, a gente pode ver que o sábado também é uma maneira de amor ao próximo, de igualdade social, né? Porque a hora que ele chega aqui, você vê o mandamento, ele falando que para você não trabalhar, só que ele fala, não é só você, não vai trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu escravo, nem o teu animal. Ele fala, não é para ninguém, nem o estrangeiro, ele usa justamente essa expressão. Ele está preocupado o quê? Ele está preocupado não só comigo, ele quer que eu também me preocupe com o meu próximo. Então o sábado é universal, ele não é só dos adventistas e nem dos sabatistas. E aí quebra essa também, que ele fala o estrangeiro, muitos falam assim, não, o sábado foi criado para os judeus, né? Foi criado para o povo israelita. E não é, aqui ele está falando, não, é para todo mundo. Não é nem para grego, nem para troiano, é para todos, né? Ou seja, no Enem, a turma que faz a prova do Enem no sábado, e é chato, porque eu fiquei, foi o primeiro ano que rolou isso, era a minha turma, o sábado ali, aquilo ali está sendo um exemplo, não só para mim, não é para mim, não foi, eu não fiquei ali naquele chatice de ficar sentado ali, olhando para todo mundo, não foi para mim, aquilo ali foi um exemplo para todos, é algo que a gente tem que se expressar. Às vezes, chamar um amigo para almoçar de sábado em casa, que isso é uma tradição que a gente nunca pode perder, viu, galera? Eu sei que está difícil cozinhar, por causa que está dominando o trabalho e tudo mais, mas chamar a turma para ir para casa, chamar a turma do trabalho para ir na casa num sábado, aí chama uma pessoa da igreja também, porque o sábado ele tem que fazer parte de todo mundo, ele tem que fazer parte, ele não é algo que é para mim, ele é algo que é para o ser humano. Então, se tem ser humano que ainda não está no contexto de igreja e vindo de sábado e tudo mais, a gente tem que mostrar para ele que existe um sábado muito bom, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu, em trabalho, já sofri do tipo assim, não sofri tanto, mas assim, já me perguntaram, mas o que vocês fazem de sábado? Vocês ficam meditando? Vocês não fazem nada? O que é que rola no sábado? E aí foi até uma oportunidade do Rodrigues, que é um amigo nosso em particular, que alguns aqui já conhecem, que ele até falou, traz um amigo para viver o seu sábado, que aí ele vai entender o porquê que você guarda o sábado. E é legal que a história do Rodrigues que você comentou aí foi justamente essa, né? Foi quando ele começou a conviver com o povo adventista, ele falou, esse povo é diferente. Foi aí que ele se converteu e tal, né? E eu fiz isso com a minha amiga que perguntou, e até hoje, agora ela entende que eu não fico meditando, que eu não sou nada tão esotérico, ela entende que existe muito prazer no meu sábado, e é por isso que eu não largo isso, por isso que eu não largo essa oportunidade que Deus me deu de descansar, de refletir, de mesmo com todos os meus defeitos, eu estou ali guardando o sábado e agora, assim, nós adventistas que guardamos os sábados, ainda mais assim, mais tradicionais, muitas vezes a gente encontra assim, a gente coloca muito não no sábado, né? O sábado você não pode fazer isso, o sábado você não pode fazer aquilo, e a gente vai colocando esses empecilhos, esse não, e não, e não, e não. Mas será que o sábado realmente é esse não?
Talvez eu vejo o sábado totalmente Punitivo. o oposto, né? Justamente, falando, não, sábado eu não posso trabalhar, mas o sábado eu não posso fazer nada no sábado. E é justamente o que você colocou, né? O sábado não é o não, é o sábado do sim, né? É o sábado onde eu posso me conectar com os amigos, eu posso me conectar com a família. Inclusive, como é bom começar o sábado, a gente toda sexta-feira à noite, a gente tem um pequeno grupo. Como é bom a gente começar nesse pequeno grupo, reunido entre amigos, falando sobre Deus. Inclusive, eu faço até um parênteses aqui, se você ainda não participa de um pequeno grupo, participe, que é muito bom. Se não participa, se você está na internet, comenta aí, bom. que a gente consegue colocar você no coloca pequeno no grupo. nosso. Tem pequeno grupo presencial, online, aqui a gente tem. Você que está aqui também, ó, procure a gente, que se você não participa, participe de um pequeno grupo, é muito bom. E é isso sábado, sábado é justamente isso, você está reunido em família, em amigo, poder se desconectar talvez do trabalho, se desconectar daquela vida estressante e se conectar com Deus, se conectar com a família, com o próximo, né? Você pode fazer o bem ao próximo. É isso aí. Muita gente vê não no sábado e vê o sábado como um dia punitivo. E eu também tenho mais um exemplo para dar aqui. Uma vez eu estava num jantar de amigos e aí eu perguntei, o que é o sábado? E aí eu tive uma resposta muito interessante. Porque eu, graças a Deus e aos meus pais, eu sempre tive um sábado livre, muito livre. Então eu não tenho muito essa carga emocional de ter um sábado punitivo. E aí eu gostei de uma resposta de um amigo meu ali, que ele falou assim, cara, o sábado é assim, eu posso falar de política e de contexto de política na igreja com a turma da igreja. Eu posso brincar ou fazer alguma coisa numa atividade à tarde do sábado com a turma da igreja, dentro da igreja, nos desbravadores, ou no grupo de jovens, ou no meu grupo que eu tenho na igreja. Eu posso fazer isso na igreja com a turma da igreja. Se não for na igreja, na turma da igreja, eu estou errando no sábado. E eu achei muito interessante esse pensamento dele, porque eu falei, caramba, eu não vivi isso, porque para mim foi como eu disse, o sábado era o dia que obviamente tinha um amiguinho da igreja que ia para casa, só que eu brincava com aquele amigo e era divertido. Meu pai trabalhou muito, então ele usou muito, literalmente, o sábado como descanso no determinado parte do dia do sábado. Então, tipo assim, eu sempre tive essa alegria do sábado. E aqui no Tatuapé, Xande, líder dos jovens, diretor de jovens, Tiaguinho e Carol tiveram uma iniciativa e o trabalho de fazer o Cartas Vivas para... Como era? Era grande o nome, era Cartas Vivas, né? Que era Cartas Vivas enviadas por Deus e tal. Uma parada assim que a gente deu o nome de Cartas Vivas e que foi maravilhoso. O sábado era um grupo inteiro da galera saindo da igreja e indo visitar órfão, asilo. E a gente fazia um baita serviço nisso. E conversava com a galera. E via que tinha gente que não era visitado pela família. E a gente fazia parte agora e era da família. Então a gente de 15 em 15 dias tinha que estar lá e fazendo aquilo. E isso remete um pouco... por que eu estou falando de tudo isso? Porque os fariseus daquela época, lá da época de Jesus... também eram muito punitivos com o sábado. Tinham várias regras com o sábado. Educavam os filhinhos deles lá com muita restrição do sábado. E aí tem o texto que está em João 5, 17 a 16, que é a história de Jesus curando o paralítico. Vou falar bem rápido, calma. É a história de Jesus curando o paralítico. E aí é muito interessante. O tempo está esgotando, mas por favor, se vocês puderem refletirem hoje sobre isso, João 5, 17 a 16, você vê que os fariseus, Jesus curou o paralítico, e Jesus falou assim, pega a tua cama e anda. O que, para os fariseus ali, para os judeus, para os religiosos da época, foi um crime, foi a ordem de pegar a cama e andar. Porque para um fariseu, aquilo era trabalho no sábado, aquilo era um pecado fazer isso no sábado. E não foi o fato da cura, que às vezes a gente sempre fala, Jesus curou no sábado. Tem muita gente que fala, mas Jesus curou no sábado. Mas não foi esse ali, é tão rigoroso que não foi esse o argumento dos fariseus. Foi tipo assim, quem que mandou você pegar a cama e andar? Nem estava preocupado que o cara não andava há anos. Imagina você, quem que mandou você pegar a cama e andar, meu amigo?
Exatamente, porque eles poderiam se preocupar com muitas coisas, né? Muito Admirar mais. justamente o milagre que aconteceu ali naquele momento, mas ao invés disso, não, eles preferiram justamente A punição. acusar, punir, porque Ou o não. homem carregou a cama. E muitas vezes a gente coloca esse fardo no sábado, que não é. O sábado ele tem que ser deleitoso, ele tem que ser gostoso, e é o que diz lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim. Vinde E a mim, gente sou tem que manso ter e humilde muito de coração. cuidado para não ser essa galera que fala assim, quem que mandou você pegar a cama e anda? Olha só, aquela pessoa lá pega a cama e anda. Aquela pessoa lá tá estranha no sábado. Não é exatamente isso. A gente às vezes faz isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, Tiaguinho. Menos e aí, 4 na segundos. verdade, o Agora tempo tem que ir já, embora? Não? O tempo não nos permite mais, mas eu acho que a conclusão que fica é justamente essa, que o sábado, ele na verdade ele é um sinal de Deus para conosco, e a Bíblia ela coloca bem isso daí, e a gente tem que ter o sábado como algo justamente deleitoso, e não algo como punitivo, algo que não pode, sim o sábado que sim, você pode fazer a diferença na sua vida e na vida do próximo. Exatamente. Então faça o sábado do seu próximo agora mais legal. E como a gente está em tempo de pandemia, vai mandar dar um abraço, mas não pode mais e vai demorar para poder. Então faz assim, ó, pro seu amiguinho do seu lado, assim, ó, e faz assim, e fala assim, tenha um ótimo sábado, que se você não tem tido um bom sábado, que você possa ter muitas alegrias aí por vir, tá bom? Tenha um ótimo sábado. Você eu posso abraçar, que a gente já se sábado, higienizou. né? A gente já se higienizou. Tchau, Feliz gente. sábado, Feliz gente. sábado.